E vamos para um livro de não ficção. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de Pedra de Afiar Livros e outras histórias de um livreiro, do Jaime Bulhosa. Este livro, eu queria agradecer muito à Maria João Diogo o facto de ela ter-me picado para ler este livro. Este livro estava na minha prateleira e na dela, acho eu, desde a Feira do Livro, não do ano passado, mas de há 2 anos que nós o comprámos, e foi ficando. É aqueles livros que temos para ler amanhã e depois foi ficando. E agora, este ano, em janeiro, a Maria João voltou ao livro e propôs-me lermos o livro e eu quero lhe agradecer porque este livro é um livro extraordinário. Eu gostei muito deste livro, achei este livro muito interessante e não sei, verdade seja dita, se há outro dentro da nossa literatura desta espécie em Portugal. Este livro fala das experiências que o Jaime Bulhosa teve enquanto livreiro. O Jaime Bulhosa foi responsável pela livraria Pó dos Livros e alguns destes textos, segundo diz a contracapa, foram publicados no seu blog. Eu confesso que não li o seu blog, portanto, para mim, estes textos foram todos novidade aqui neste livro. Eu comecei por dizer na entrada do vídeo que era um livro de não ficção, porque supostamente estas histórias são todas verdadeiras. Na realidade, eu acho que isso não importa muito. Se são verdade ou não, não importa. Se são fruto da imaginação deste livreiro, também não importa. Se são baseadas em factos reais e que depois ele embelezou para a escrita, também não importa. Este livro é um livro sobre livros, é um livro sobre aqueles que amam livros e é um livro sobre aqueles que compram livros, eu quase me atreveria a dizer, sem saberem muito bem o que é que estão a comprar ou a comprá-los como se estivessem a comprar batatas não, e quem leu Terrinhas vai-me perceber porquê, mas como quem estava a comprar couves. Portanto, é um livro que tem de tudo e sobre esse ponto de vista é aquele livro que nos faz sorrir nas histórias mais surreais e é um livro que nos dá algum amargo de boca quando percebemos como a indústria livreira, e nomeadamente as livrarias de bairro, as livrarias que não fazem parte de grandes grupos, têm que lutar o que têm que lutar para sobreviver. No entanto, se as histórias são verdadeiras ou não, não importa para o leitor. Para o leitor são histórias plausíveis, são histórias deliciosas, são histórias sobre livros e quem é na realidade leitor gosta sempre de ler livros sobre livros, sejam eles de ficção ou de não ficção. Portanto, é um livro sobre livros, sobre autores, sobre livreiros, sobre leitores, sobre pessoas que compram livros. E é um livro que nos leva a que nos irritemos perante determinadas situações, é um livro que nos leva a que nos revejamos noutra. Em alguns momentos façamos também um meia-culpa e isso é muito interessante perceber que, no fundo, a partir em algumas histórias o livro poderia ser sobre nós. E por isso é que eu digo que saber se as histórias são verdadeiras ou não é indiferente, não faz sentido, nem tem importância. É um universo que fundamentalmente tem um elemento central, que é um elemento que nós adoramos, que são os livros. E os livros não nas suas histórias, aqui não é tanto o livro na sua construção literária, na sua história, é mais o livro enquanto objeto que daqueles que nós vamos à livraria e folheamos e cheiramos. Ainda no outro dia estava com a Jéssica e demos por nós a conversar sobre o cheiro dos livros novos, sobre o chegar à livraria e pegar num livro recém-chegado da gráfica e tudo isso leva a que este livro seja um livro delicioso e que vale muito, mas muito a pena ser lido. É um livro que tem uma divisão que eu achei fantástica, porque é um livro que, pela sua divisão, permite-nos que seja lido como nós queiramos, ou seja, as histórias do livreiro, a família do livreiro, os livreiros versus os clientes, dentro dos livros, os escritores, coisas que lemos. Portanto, tudo isto leva a que nós possamos ler o livro
como que quisermos e não apenas na sequência de páginas por a qual ele está feito. Que, no entanto, deixem que vos diga, foi a sequência que eu usei para ler este livro. Há aqui dois capítulos, duas histórias que eu gostava de vos ler e permitam-me que o faça. A primeira chama-se Cérebro e tem uma epígrafe que diz: pedi ao meu cérebro que parasse de pensar tanto e só me ajudasse a ser mais feliz. E ele disse-me: estava justamente a pensar nisso. Da Tati Bernardi. E diz o Jaime Bolhosa: demorei algum tempo a perceber os benefícios e prazeres da leitura. Isso só aconteceu tarde, na pré-adolescência. A leitura regular só mesmo na adolescência, para desalento do meu pai. Muitas vezes, coitado, tentava aconselhar-me alguns livros para ler, conselho que eu de forma determinada e inequívoca recusava. A esta atitude o meu pai reagia apenas com um simples olhar de desprezo e isso humilhava-me mais do que qualquer palavra de repreensão. Quando finalmente descobri a pólvora e comecei a ler, resolvi a certa altura começar a juntar todos os livros que lia, inclusive os de banda desenhada e os de leitura obrigatória da disciplina de português, numa estante do meu quarto. Depois poderia exibi-los quais troféus ao meu pai. Ao fim de bastante tempo, muito mais do que o meu pai desejava, consegui decorar uma extensíssima prateleira com uns escassos 10 livros. Achava eu naquela altura imenso. Escolhidos por mim dos muitos postos à minha disposição. Porém, comecei a desconfiar dos efeitos benéficos da leitura que tantas vezes me foram prometidos. Os resultados na escola eram os mesmos, isto é, medíocres. Os dotes oratórios não tinham melhorado por aí além, e quanto aos conhecimentos adquiridos, 99% deles tinham-se pura e simplesmente desvanecido do meu cérebro. Aproveitei, como desculpa, o facto de ter tido uma negativa num teste e fui ter com o meu pai a fim de lhe provar que a leitura não trazia benefícios evidentes. Pai, afinal ler não traz assim tantas vantagens. Como assim? Não te deu prazer ler? Sim, mas há muitas outras coisas que me dão prazer. E antes de conseguir explicar-lhe os resultados maravilhosos no teste de português, o meu pai adiantou: tens razão, e essas coisas também são importantes. Vou tentar explicar-te de uma forma simples como é que o nosso cérebro funciona. É preciso não esquecer que naquele tempo não havia computadores. E por isso não era possível fazer essa comparação como tantas vezes acontece hoje em dia. Imagina que o teu cérebro é um funil. Dei uma gargalhada. Um funil, pai? Sim, um funil de cozinha. Este funil tem que estar constantemente a ser alimentado com um líquido que convém que seja adequado às necessidades. Estás a conseguir visualizar? Tentei fazer um a sério e respondi: sim, estou a imaginar. E ria interiormente. Já reparaste com certeza que quando se verte muito devagar um líquido num funil, esse líquido desaparece muito rapidamente. Sim. É isso que tens feito até agora. Tens deitado pouco líquido no teu funil. Este comentário provocou-me outra gargalhada. O meu pai mantinha o semblante compenetrado. Por outro lado, quando se versa o líquido muito rapidamente, o funil enche depressa. Certo, pai? Depois podemos até parar um pouco e a sensação que temos a seguir é que ele se esvazia muito devagar. Isso até eu sei, já fiz essa experiência na escola. Agora imagina que esse líquido é a informação, o conhecimento adquirido através da leitura, da experiência e do estudo. Estou a perceber onde queres chegar, disse eu com uma expressão facial de algum desagrado. Ótimo. Então entendes que não tens outra alternativa a não ser estar constantemente a alimentá-lo, para que ele esteja sempre cheio. De outra forma, ele ficará rapidamente vazio. E o conhecimento que terás disponível para usares em teu benefício é simplesmente aquele que restou nas paredes úmidas do funil. Adorei. Depois continua, mas eu queria-vos ler este bocadinho. E o último é quase no final do livro e chama-se Não Gosto de Ler. Quando fazem uma das perguntas mais frequentes numa livraria, querem um livro para alguém que não gosta de ler. Imediatamente penso o que é o equivalente a pedirem-me uma cerveja sem álcool, um café sem cafeína ou um cigarro eletrónico sem nicotina. Isto é, um livro sem enredo, sem personagens, sem sentimentos, sem emoções, sem ideias. O pior é que se abre uma multiplicidade de hipóteses das quais não posso fugir. Os livros editados para as pessoas que não gostam de ler são, paradoxalmente, uma grande fatia da oferta que existe no mercado.
Basta passear um pouco por uma grande superfície e verificar a grande quantidade de livros iguais no seu aspecto estético e temático para perceber que essa é a lei que impera. Não quero parecer elitista ao criticar a opção de se ler esse tipo de livros. É legítimo fazê-lo. Mas sejam quais forem os prazeres de desfrutar de um livro, enquanto objeto que nos permite levitar para outro mundo, esta não pode ser a única abordagem de leitura. Um livro pode, de facto, mudar a nossa vida. Não é o trabalho de um escritor uma espécie de instrumento óptico que é oferecido ao leitor para lhe possibilitar encontrar aquilo que, sem a ajuda do livro, nunca tinha conseguido sentir sozinho? Não será um livro a descoberta do eu através dos outros? Já Marcel Proust dizia que é sempre mais interessante citar os outros do que nos citarmos a nós próprios. Para Pamuk, um livro, além do seu enredo e das personagens, tem que ter uma ideia central, aquilo a que Pamuk chama o centro do livro ou o desígnio do livro. A função de um livro não é apenas a de nos dar prazer, ou seja, um analgésico de efeito efêmero que ajuda a minimizar a solidão ao passar o tempo enquanto viajamos de autocarro ou de comboio. Pode, pelo contrário, criar-nos angústias, medo e dúvida, mas também nos pode dar respostas. Porém, parece que muita gente quer apenas um sucedâneo, um placebo, algo que simplesmente as distrai e seja inócuo. É uma opção. E é isto ao longo do livro todo. Portanto, eu espero que o leiam e espero que gostem. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Fiquei sem palavras. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.